Então, nós vamos dar continuidade falando não mais dos pioneiros do Light Design no mundo, né, mas fixando a nossa atenção naquilo que ocorreu no nosso país, que eu acho até que foi uma coisa bastante interessante, porque nós surgimos até que cedo no panorama internacional, né, em relação ao panorama internacional, já que Richard Kelly iniciou suas atividades propriamente ditas em 1950, em 58, 59 começou William Lamb, e em 66, portanto, com uma diferença pequena de tempo, o Olívio Levy iniciou o trabalho no Palácio do Itamaraty, onde as coisas começaram, né? Então, vou lembrar algumas coisas que nós falamos há 15 dias atrás, de como foram corajosos e competentes os nossos pioneiros americanos, né, nos Estados Unidos, né? Como é agradável e estimulante, prazerosa, estimulante e divertida, principalmente, a nossa profissão, porque é uma coisa que suscita muitos sentimentos, emoções e resultados agradáveis, né? Então, é uma profissão bastante prazerosa mesmo, né? E o que nós falei na primeira vez, como nós temos uma tecnologia maravilhosamente grande hoje, evoluída, contrastando com aquilo que existia nesses anos 50, 60, 70, né? E como os nossos pioneiros fizeram mágicas, né, para trabalhar com obras tão boas como eles fizeram. Agora, também questionei o fato de que nós temos muita tecnologia e estamos começando a deixar a nossa criatividade para acabar repetindo soluções de modismos, né, e que encobrem muito da nossa qualidade profissional, né? Falei também que o profissional não é um sábio infalível, que todas as pessoas que quiserem ter sucesso serão pessoas que terão que estudar a vida toda, porque no fundo, nós somos eternos aprendizes, né? Então, vamos falar um pouquinho de como foi realmente o nosso início, né? Um início bastante peculiar e também acrescido de fatores muito próprios do nosso país. Eu mostrei bastante essa mesquita na outra vez, falei de como há um trabalho majestoso, maravilhoso, excepcional do escritório Spears and Major, na Inglaterra, né? Mesquita realmente é um trabalho absolutamente espetacular. E como nós gostaríamos, né, de poder fazer coisas tão grandiosas como essas. Porém, o nosso país é um pouco diferente, obviamente, nós temos condições muito diversas dessas, né? Porém, mas apesar de que não temos tantas condições, nós também somos capazes de fazer as coisas bonitas, bem feitas, né? Como esse trabalho do Four Seasons aqui de São Paulo. Nós falaremos das autoras do projeto no próximo e último capítulo, né? Onde nós vamos falar propriamente dos profissionais que resolveram seguir corajosamente essa profissão no seu início, né? Há coisas muito bem feitas no nosso país, essa escada particularmente foi uma sugestão, eu vou falar sobre isso semana aqui, na próxima apresentação, né? Mas o nosso início aconteceu numa obra que eu considero um primor arquitetônico, né? Talvez, na minha opinião, talvez a melhor obra do Oscar Niemeyer, minha visão, né? Gosto imensamente, talvez porque eu tenha trabalhado nele, não sei, mas o fato é que o Palácio do Itamaraty, para mim, tem uma grandeza arquitetônica ímpar, né? Então, o Palácio do Itamaraty realmente foi o início de todos os eventos que levaram à instalação dessa nova profissão no Brasil. Reparem vocês como, durante o dia, o Palácio tem uma silhueta definida por um perfil de 5 centímetros de concreto. Nessa borda que nós vemos aqui, tem rigorosamente 5 centímetros, o que funciona como uma linha, porque a distância, né, reparem como é fina a borda do perfil e como é bem executado esse pilar, né, porque ele tem uma regularidade nesses 5 centímetros. Né? Eu estive lá recentemente, em 2017, quando o edifício completou 50 anos, né, de inauguração, e pude medir, né? Incrível, vi os desenhos e ao mesmo tempo pude medir lá que era 5 centímetros mesmo. Então, reparem que durante o dia nós vemos claramente essas linhas, né? Que parecem um traço de lápis mesmo, né? Do perfil do edifício.
Hoje, obviamente, todas as luminárias estão externas e são grosseiras, são enormes, a cor delas da luz é péssima, porém, a posição dos projetores é a mesma posição original, apenas eles todos saíram do espelho d'água, tudo isso era embutido à época do Lívio, né? Para que o edifício tivesse a sua prioridade absoluta, né? E ali aparecesse iluminado, e não as luminárias tivessem um papel tão aparente como tem aqui, né? Uma vez, eu não me lembro se foi Roger Narbonne ou um dos colegas dele franceses, também tão bons quanto ele que mencionaram o fato de que a gente tem que fazer a iluminação, obviamente, com a luz e não com a luminária, né? Ou seja, o facho luminoso tem que funcionar corretamente e a luminária tem que ficar discretamente desaparecida, né? O Lívio pensou nisso distantemente, sem ter a ideia do que seria toda a nossa profissão no futuro, como evoluiríamos, porém, isso foi bastante esquecido, e principalmente em obras como essa, o resultado foi muito ruim, né? Lívio, aqui, aos 30 e poucos anos, quando ele era meu professor na faculdade, e aos 39, pouco antes dele falecer, no Palácio Anhembi, na inauguração do Palácio Anhembi. Lívio era um designer por excelência, ele não era só arquiteto, fizemos algumas obras de arquitetura, eu mesmo desenhei escolas, edifício comercial na Consolação, em São Paulo, porém, o grande vetor de interesse dele era o design. Não só o design, o industrial design, como se chamava na época, o desenho de produto, porém também o desenho artístico de joias, como nós vamos ver em seguida. Esses são talheres que ele desenhou, parte superior, talheres que ele desenhou, os da direita, para uso no cerimonial no Palácio do Itamaraty, do próprio Palácio. Na esquerda, outros que ele fez para outros fabricantes aqui, outros talheres feitos por outros fabricantes, e embaixo uma linha de metais que lembro vagamente que eram para Decca. Mas ele fez maçanetas, fez objetos de madeira inúmeros, e todos eles com anotação nova, né? De um desenho mais elaborado, seguindo muito a tendência daquela época de dar um valor, coisa da Bauhaus, né? De dar valor às artes e ofícios, aos produtos em si, né? Só uma curiosidade, o desenho feito para aquela linha de talheres, né? Como tudo era desenhado com muita perfeição, e tudo isso era desenhado de forma geométrica, né? Não tinha nada de auxílio dos aplicativos poderosos que nós temos hoje. Porém, o que ele realmente gostava de fazer, e ele começava a fazer as joias pelos croquis das joias, eu o via, quando ele estava quietinho na prancheta, é porque ele estava desenhando joias, né? Quando ele fazia outras coisas, ele estava sempre falante, sempre comentando as coisas comigo e tal. Mas quando ele ficava bem quietinho na prancheta, ele estava desenhando as joias, depois ele pegava uma massazinha sintética que ele tinha comprado nos Estados Unidos, e aí ele começava a elaborar as joias, né? Que eram muito elaboradas do ponto de vista formal, muito geométricas, muito interessantes, né? No início ele trabalhava mais com formas geométricas puras, e depois ele começou a ir para as curvas. Esse é um colar muito bonito, que tem um trabalho muito esmerado, muito caprichoso, né? Ele realmente teve uma notoriedade grande na área de joias, porém, também na área de iluminação, ele iniciou as questões de iluminação através de luminárias muito sofisticadas, essa luminária usada na Catedral de Brasília, onde ele fazia só um parênteses, só uma coisinha aqui, André, lá para a menininha, por favor. Obrigada. Então, ele sempre teve um cuidado muito grande com a forma das luminárias, e não só com a função, né? No fundo, ele desenhou uma coisa muito esquemática, formal. Repare que tudo nos desenhos dele são curvas, são superfícies de dupla revolução, era bem difícil desenhar isso, e ele justamente me pediu para trabalhar com ele, porque eu gostava de desenhar essas coisas diferenciadas, né? E, então, a mania que ele tinha era dar um traço inicial, e aí o professor Liebesmith, que foi o encarregado da Philips, ele era funcionário da Philips, né, de dar assistência ao Lívio no tocante ao tipo de tecnologia de lâmpadas, fluxo, potência, o calor que elas
que elas emitiam, cuidar dos volumes onde elas deviam ser instaladas, né? Tanto assim que nesse projetor tem um grande difusor para o calor interno da lâmpada, né? Embora ele ficasse submerso, certamente a água já faria esse bom trabalho, né? Mas, de qualquer forma, cabia a mim desenhar esses refletores, né? Aqui um refletor assimétrico que visa jogar a luz lá para longe, na parte de baixo, onde era a parte mais distante, né? Que as colunas iam subindo e, portanto, a luz era tangencial, era necessário jogar mais luz para essa parte, já que na hora da viradinha a luz era muito bem aproveitada e a gente precisava de luz, era mais nessa subida dos pilares, né? Da catedral. E, enfim, aí eu ia modelando o refletor e os ajustes formais ele fazia, enquanto o Liebesmith dizia, olha, o volume está bom, vai ter bem o calor, vai ter ótimo. Enfim, era uma parceria muito interessante, foi aí que eu conheci o professor Liebesmith, de quem eu vou falar também, que foi uma pessoa muito importante na disseminação do interesse pela profissão da iluminação no Brasil, né? Mas isso é para vocês verem como as coisas eram principiantes, mas eram feitas com muito cuidado, muita atenção, né? Era bastante difícil resolver essas juntas. Vejam, ele imaginou essa luminária com esse propósito, né, do facho ser bastante aberto, e esse vidro inclinado tem apenas como essa forma inclinada aqui, apenas o corte do refletor, né? E uma vez, conversando com Charles Stone, num jantar do Ialdi, em Milão, eu descrevi para ele essa solução, ele falou, que interessante, desenhei o perfil da luminária no guardanapo, né? Nós estávamos numa cantina em Milão, e ele falou, que interessante, vocês fizeram o vidro inclinado para o limo do espelho d'água, não da água, né? do espelho, não acumular em cima do vidro. Eu falei, olha, estou aprendendo isso agora. Não foi essa a ideia, foi o corte do refletor que fez, mas a gente percebeu que juntava, então inclinando um pouquinho, o limo vai acumulando aqui na parte inferior e tal. Então, para vocês terem ideia de como é interessante conversar sobre essas coisas, né, com os outros colegas, que ele mal sabia, ele inclusive começou, quando ele perguntou, quando vocês começaram a trabalhar? Eu falei, 1967. Aí ele olhou, como que diz assim, tá me enrolando essa moça, né? E eu falei, olha, 67, sim, porque Brasília, né, nós começamos em Brasília, então Brasília foi fundada em 60, o edifício ficou pronto em 65, começou a ser preenchido, né, convenientemente para uso oficial em 66, quando o livro começou, 67 eu comecei a trabalhar. Aí ele viu que eu estava falando as coisas com sentido cronológico, né, porque nos Estados Unidos realmente o grande input do design, do Lighting Design, foi 71, 72, 73. Né? Até lá havia pioneiros esparsos, né, que a gente citou mais ou menos. Eu escrevo um livro para registrar tudo isso, e aí nós vamos falar de outros pioneiros que eu não citei, né? Cada qual com as suas características, mas os mais importantes a gente citou na vez passada, né? Na primeira oportunidade. Então, isso é para vocês verem que o livro tinha realmente uma tendência grande no desenho das luminárias. Esse é um pedestal que foi usado em dimensões maiores no salão de credenciais do Palácio e que foi transformado depois numa luminária de uso residencial. É um pedestal, uma base que foi inicialmente circular, como vocês veem aqui, mas que depois ele mudou para uma base retangular, né? Acompanhando a proporção da bandeja. E essa luminária é muito eficiente, de novo, um refletor assimétrico, né? Para a gente jogar o mais possível a luz para longe, já que a luz na perpendicular é aproveitada em 100%, né? E, enfim, muitos desenhos, tudo isso era desenho nanquim, nós não fazíamos nada, não existia aplicativos de desenho nessa época, né? E mal havia a noção de que usaríamos os computadores com tanta facilidade como usamos hoje, né? Mas é uma luminária de extrema eficiência, muito interessante, e depois ele fez essa versão bem simples, né? Que chamada de cobra, minto, não era cobra, era serpente, o nome da luminária é serpente. E então essa já era uma das lâmpadas da evolução halógena, uma lâmpada de pequeno
porte, né, porque elas começaram com 2.000 watts, só tinha 2.000, depois que apareceram os outros, aqui no Brasil, né, depois que apareceram os menores, então uma delas era encaixadinha no topo. Então, isso para dizer o seguinte, o Lívio tinha prioritariamente essa preocupação com a arquitetura, e embora nós tivéssemos o desprazer de ver hoje as luminárias salientes do espelho, do nível d'água, os resultados luminosos são parecidos, porque a posição das luminárias, que eram pontos já fixados no espelho d'água, continuaram as mesmas, né? Então, graças a Deus, isso se preservou, de modo que essa linha tênue da borda ainda é mantida até hoje, apesar da grosseria do espectro, que é horroroso, né? Mas, de qualquer forma, no início da noite, quando a gente não vê ainda o espectro da lâmpada a vapor sódio alta pressão, a coisa funciona interessantemente, né? E aqui uma outra, chamamos atenção, né, para a posição elevada dos projetores e, obviamente, o ofuscamento que eles causam, né, diminuindo muito o valor do meteoro aqui, o trabalho do nosso colega não, do artista plástico, que é uma pena, né, porque é uma desvalorização muito grande do trabalho dele, né? Enfim, aqui são fotos da época, de muito má reprodução, mas é o que a gente guardou, o que a gente conseguiu guardar. E essa é uma foto bem atual, com a má cor, porém, percebe-se claramente o traço da arquitetura, que eu considero o grande momento, vamos dizer, da iluminação desse edifício, né? Tirando os ofuscamentos, tirando se isso fosse um LED de 2.500, que fosse K, né, com o contraste do meteoro, né, Bruno George, seria lindo, né, mas isso tudo teria que estar embutido realmente, né? E foi assim que foi previsto, mas infelizmente não foi mantido. É fato que nós tivemos muitos problemas com as luminárias embutidas, porque a Metal Art, que realizou as obras, né, e cujo diretor de produção, o senhor João Martim, vou citá-lo depois, também foi uma pessoa importantíssima na nossa formação, mas o senhor João Martim também não tinha tanta experiência assim com luminárias submersas, né? Então, aos poucos, ele foi desenvolvendo os sistemas de proteção, de vedação, de ventilação, né, para não haver uma diferença de pressão e a umidade entrar pela diferencial de pressão. Enfim, tudo isso foi aos poucos acontecendo, né? Isso foi muito no começo.